Olá pessoal, estamos com um problema de geometria aqui. Esse problema ele é bastante conhecido, mas eu fiz questão de colocá-lo porque ele tem algo um pouquinho diferente, que é o seguinte: esse problema tem sido muito pedido em Olimpíadas, em concursos e tal, mas onde ele perde a área, tá? Aqui no caso ele é um pouquinho diferente. Ele fala o seguinte: o retângulo da figura, então vamos admitir que isso seja um retângulo, né? Está dividido em 4 retângulos menores. Dividido em 4 retângulos menores mediante linhas paralelas a seus lados. Em três deles, temos o perímetro correspondente escrito dentro. Quer dizer, aqui é o perímetro, não é a área do retângulo, tá? É o perímetro. Perímetro desse aqui, o perímetro desse, e aqui ele não diz nada, que é exatamente o que ele quer. Qual é o perímetro do quarto retângulo nosso, tá? Então eu fiz questão de colocar esse exercício exatamente por essa pequena variação, tá? Ele trata de perímetro, ele não trata de área. Bom, a primeira equação que nós podemos obter é a seguinte: se esse segmento aqui é A no retângulo, esse de baixo é A e esse aqui é o C, né? Paralelas entre paralelas são iguais. Ou, se você preferir, o retângulo tem lados paralelos 2 a 2. Muito bem, paralelos e iguais, tá? Então, aqui eu posso escrever o seguinte, ó. O perímetro do primeiro, perímetro desse aqui é A mais A, 2A. C mais C, 2C. Isso vai ser igual a 1, que é dado do problema. Não esqueça que o perímetro é a soma dos lados, de todos os lados da figura geométrica, tá? Então, 2A mais 2C igual a 1. Por outro lado, você tem, se aqui é C, aqui também é C. Se aqui é B, esse outro lado aqui, ó, é B. Então, pegando esse outro retângulo, vou chamar essa equação nossa aqui de 1. Se eu pegar esse outro retângulo, eu posso escrever uma nova equação. Eu posso escrever que 2B, certo? Mais C com C, 2C, igual a 2. Chamar essa equação aqui de equação 2. Ora, por outro lado aqui eu tenho D, logo esse lado aqui também vai ser D, esse lado é A, então esse lado é A, e aí você vai montar uma terceira equação, ó, A mais D, que é o perímetro desse terceiro retângulo, ou seja, 2A mais 2D igual a 2. Chamar essa equação aqui de 3. E o que ele quer é o perímetro do quarto retângulo, exatamente o que eu não utilizei ainda. Repara, esse lado é D, esse lado é D,
esse lado é B, esse lado é B. Então você vai encontrar o 2B somado com o 2D vai me dar o perímetro que ele quer, que eu vou chamar de X. X é o perímetro. Poderia chamar de uma letra qualquer, tá? Vou chamar essa equação de 4. Poderia ter chamado de uma letra qualquer, ou até de 2P, né? Bom, se nós pegarmos as equações 1 e 3 e adicionarmos as duas, 1 e 3 seria uma boa, 1 e 3. 2A mais 2D igual a 2. Eu acho que 1 e 3. 2A mais 2C. A 3 que eu fiz, qual foi a 3 que eu fiz? Foi 2A mais 2D. 2B mais 2C. Acho que daria para fazer, tá? Não sei se pela soma ficou 2A mais 2C igual a 1, 2B mais 2C igual a 2, 2A mais 2D igual a 2, e a última 2B mais 2D igual a X. Seria melhor a segunda e a terceira. A segunda e a terceira já resolve a minha questão. Tá? Pegando a segunda equação e a terceira equação e fazendo a adição delas duas, claro que não seria o único processo, tá, gente? Poderíamos fazer outros sistemas aqui. Eu vou escolher somar a segunda equação com a terceira equação, membro a membro, que eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 2A aqui, mais o 2B aqui, mais o 2C, que é essa parcela, mais o 2D, igual, somando esses dois membros, igual a 4. Tá? Aí é só a gente reparar o seguinte, espera aí. Escrevendo isso de uma outra forma, ou seja, ajeitando essas parcelas, eu vou ter o seguinte, 2A mais 2C trocar só a posição aqui, ó, 2A mais 2C e 2B mais 2D, isso é igual a 4. Agora, observe que 2B mais 2D é exatamente o que o problema nos pede. O perímetro do quarto retângulo é o X. E o 2A mais o 2C, você conhece o valor lá da primeira equação. Isso vale 1. Tá? Portanto,
problema termina aqui, ó. O problema termina aqui. Você quer o valor do x. Então, se 2a mais 2c vale 1, aqui é o x que você deseja, isso é igual a 4. Tá? Então, quem é o x? O x vai ser 4 menos 1. O x vai ser igual a 3. Tá? Então, o perímetro do quarto retângulo vale 3. Problema simples, fácil. Eu fiz questão de colocar porque ele é um pouquinho diferente, porque a gente vê aparecer muito com a área. E aqui ele fala em perímetro. Tá bom? Então, um abraço, gente. Até a próxima.